Meus amigos e minhas amigas, queridos professores do ensino fundamental e do ensino médio, e também aos queridos professores das escolas tecnológicas, técnicas profissionalizantes e vocacionais, sejam bem-vindos a este nosso encontro. Hoje nós debateremos, o tema deste nosso encontro é o mundo do trabalho e a escolha profissional. Todos vocês sabem, professores, e também os pais, né, sabem que essa passagem do adolescente, do jovem para o mercado de trabalho, no Brasil, ela é deveras traumática. Ela provoca sequelas terríveis na cabeça e no elemento psicológico do jovem e do adolescente, porque no Brasil ela é muito abrupta, ela é muito impositiva e ela é muito rápida. Em outros países, essa passagem é muito mais tranquila. Então, neste encontro de hoje, nós queremos apresentar o problema e discutir algumas questões e até, se for o caso, dar algumas dicas e apresentar algumas bibliografias para que os professores e, principalmente, os pais trabalhem melhor essa questão. Tá? A primeira coisa que nós gostaríamos de dizer é que a relação entre a vida profissional e a felicidade é uma relação de questionamentos, de milhões de questionamentos. É uma relação tensa. Assertivamente, nós poderíamos dizer que essa relação ela tem produzido muito mais infelicidade do que felicidade, e nós vamos ver por quê. Primeiramente, nós podemos ver as consequências da infelicidade profissional para o indivíduo. Primeira coisa, um indivíduo, um sujeito que é infeliz no trabalho, ele é um sujeito muito pouco criativo, ele tem uma percepção muito baixa do mundo, as suas potencialidades sinápticas e cognitivas ficam afetadas em razão deste sofrimento, né? Então o sujeito tem uma criatividade muito baixa, isso é muito ruim para a sua vida profissional. A segunda coisa é que o indivíduo que é infeliz no trabalho, ele é um indivíduo de pouquíssimo engajamento, é aquele sujeito que não veste a camisa da empresa, é um sujeito que não corre atrás de soluções, né? E, consequentemente, a pessoa infeliz profissionalmente é uma pessoa que tem dificuldade em se posicionar no mercado de trabalho. Porque a infelicidade profissional, ela transparece muito facilmente, tanto nos processos de entrevistas quanto na própria atividade prática. Então, o sujeito tem uma dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho, né? As consequências da infelicidade profissional para o mundo corporativo, ou seja, para o mundo empresarial, são que as dificuldades para se formar um espírito de corpo na empresa. A empresa moderna, ela precisa ter um espírito de corpo, ela precisa ter uma comunhão sinérgica, ela precisa ter um esforço sinérgico, né, em torno de objetivos comuns. E com pessoas desengajadas, a empresa não consegue essa sinergia. A baixa criatividade geral, se a empresa tem muitos trabalhadores com baixa criatividade, né, a empresa se torna incapaz de fazer inovação. Hoje, no mundo concreto, as empresas vivem de ideias novas, de inovação, de apresentação de novidades no mercado. Então, a capacidade de inovação da empresa fica muito prejudicada, né? E, no geral, a empresa tem um quadro geral de dificuldade em se melhorar a produtividade. Tá, então, infelicidade profissional, ela está constatada, as desvantagens, tanto para o indivíduo quanto para a empresa. Agora vocês me perguntam, então, de onde é que vem, então, a infelicidade profissional? Eu diria que tem dois fatores. O primeiro fator é o fator social, econômico e social. No mundo todo, tem muito mais gente querendo trabalhar do que empregos. Os empregos ficam uma coisa cada vez mais escassa no mundo de hoje, esse mundo tecnológico, esse mundo que máquinas tendem a substituir homens, de economias com níveis de sazonalidade, economias que oscilam, economias que não crescem. Então, o emprego é um problema no mundo todo. Então, engajar uma quantidade no mundo, uma quantidade de pessoas
num certo pacote de empregos é uma coisa complexa. Não tem empregos de qualidade para todas as pessoas, né? Imagine vocês o sujeito que mora no Paraguai e quer ser astronauta da NASA. Ele vai ser eternamente infeliz. As chances dele ser um astronauta são extremamente residuais, né? E tem outro fator que provoca a infelicidade profissional, é o fator pessoal mesmo, né? Quer dizer, da decisão tomada erradamente na tenra idade, né? Algumas coisas podem ser feitas para minimizar essa infelicidade, ou seja, para que o jovem, para que o adolescente tome um rumo correto na vida e tome e faça uma escolha certa, uma escolha profissional. Eu diria que as atenções que pais e educadores devem ter com a criança no ensino fundamental. Desde a tenra idade, a criança manifesta facilidades ou dificuldades com determinados temas ou assuntos, o que indica uma determinada inclinação para essa ou aquela área do conhecimento. Então, os pais têm que ficar atentos, né, no aflorescimento das condições sinápticas e cognitivas da criança, ou seja, nos padrões mentais de inteligência da criança. Aos pais e aos professores dessas crianças cabem captar essas tendências e estimular as atividades cognitivas da criança de forma a desenvolvê-las na sua plenitude. Percebe que nós estamos falando em estímulo, em fomento de atividades cognitivas da criança. Ou seja, pais e professores têm que pegar aquilo que a criança tem de qualidade e fomentar para que a criança desenvolva. Isso são atenções que devemos ter no ensino fundamental. No ensino médio, né, nós já estamos lidando com adolescentes, com jovens, né, e é a fase mais complexa, é a fase onde o sujeito faz uma opção por uma carreira, por uma vida profissional, por uma profissão. Então é a fase traumática, é a fase mais complicada. Então o ensino médio é a fase onde as atenções devem ser extremamente redobradas, tanto para pais quanto para professores. Mormente, é no ensino médio que a decisão por uma profissão é tomada. Então, é no ensino médio que essas atenções se redobram. Então, todo esse histórico põe um cargo, põe um peso extraordinário sobre os ombros dos professores do ensino médio. Qual seja este encargo? Auxiliar os jovens na sua escolha. Tá, mas aí vem um problema grave, porque normalmente os professores do ensino médio no Brasil têm uma percepção muito residual do que é o mercado de trabalho, né? Então, quer dizer, é uma tarefa hercúlea gigantesca colocada nos ombros dos professores do ensino médio, que ele, hoje, com um nível de formação, eles não têm condições de auxiliar os jovens, né? Como é que nós resolvemos o problema da incapacidade dos professores do ensino médio em auxiliar os jovens? Primeiro, ao nível da política pública vem a solução. Política pública de educação, as políticas que deveriam ser fomentadas pelo Ministério da Educação, pelo MEC. A primeira coisa, né? O MEC precisa urgentemente fazer um programa muito bem formulado de requalificação dos professores do ensino médio. Os professores do ensino médio do Brasil têm que passar por um programa amplo de requalificação. E os professores precisam ter uma noção do que é a economia do século XXI, do que é o novo milênio, do que é o mercado de trabalho na economia do século XXI. A segunda coisa, o ensino médio, por natureza, ele tem que ser introduzida no ensino médio a disciplina de orientação vocacional. Isso é uma demanda inadiável. Nos países modernos, no ensino médio, os aprendizandos têm orientação vocacional, né? Então é fundamental que eles tenham uma disciplina, que eles dialoguem dentro dessa disciplina quais são as grandes áreas do conhecimento, o que é o mercado de trabalho, quais são as suas potencialidades. É fundamental. Nós não temos isso no ensino médio do Brasil, então a disciplina de orientação vocacional deveria ser uma disciplina obrigatória no ensino médio. Outra coisa é introduzir a disciplina de estudos sobre o mercado de trabalho no ensino médio e também no ensino superior. Para os aprendizandos, para os jovens, os adolescentes, discutirem com os professores o que é o mercado de trabalho e quais as suas características e quais as suas idiosincrasias. E tem as atenções lá no ensino profissionalizante, né? Muitos jovens saem do ensino médio, ou antes do ensino médio, vão para o ensino profissionalizante, tipo Senai, Senac, escolas técnicas federais,
né, escolas técnicas no geral, né. Outros vão até mesmo para o ensino tecnológico pós-secundário, quer dizer, os cursos tipo FATEC. Né. Então, às vezes esses alunos, esses aprendizandos chegam no curso, imaginando uma coisa, e o curso é completamente diferente. Então, para os professores que estão lá no ensino vocacional, no ensino técnico, no ensino tecnológico, esses professores também têm que ter a perspicácia de receber os aprendizandos e observar suas inclinações, os seus padrões cognitivos, os seus padrões sinápticos, e ver se esses padrões cognitivos se encaixam dentro daquela profissão que o jovem escolheu. Observe que o aprendizando ele deve ser sempre orientado quando se perceber que a sua inclinação não coaduna, não corresponde àquele curso que ele está desenvolvendo. É sempre possível ser honesto e se recomeçar de novo, auxiliar o jovem a recomeçar um outro curso, porque sempre é melhor tomar uma decisão tarde do que nunca ter tomado. Recomendações aos professores de ordem geral, de todos os níveis de ensino. Ora, os professores têm que ter uma noção sobre as grandes áreas do conhecimento. Né? Por dever de ofício, os professores têm que saber o que são as ciências humanas, o que são as ciências exatas e o que são as ciências biológicas. Né? Por dever de ofício, isso tem que estar claro na cabeça dos professores para poder orientar os jovens quais são as suas vocações, inclinações e aptidões. Outra coisa é que os professores, por dever de ofício, precisam conhecer o mercado de trabalho e conhecer, ainda que superficialmente, a inscrição das profissões nas grandes áreas do conhecimento. Né? E é fundamental que os professores se atentem para as qualidades sinápticas cognitivas dos seus aprendizandos, né? E lhe façam sugestões. À medida que o professor se sentir deveras seguro, o professor deve ser um orientador vocacional, porque às vezes o aprendizando não tem isso em casa, não tem isso entre os amigos. No Brasil não tem uma estrutura profissional que possa ajudar os jovens, né? Então, à medida do possível, por dever de ofício, o professor, principalmente o professor do ensino médio, deve ser também um orientador vocacional. Via de regra, dentre as pessoas próximas do jovem, o professor é, ou deveria ser, a mais preparada para auxiliar o jovem na escolha da sua carreira. Percebam que o auxílio dado ao jovem, ele sempre deve ser orientativo. Em última instância, a escolha por uma profissão é uma escolha de fórum íntimo do jovem. Né? Então, toda ajuda que é externa, ela é orientativa. Recomendação aos pais. Isso é muito importante, os pais dialogarem. Primeira coisa, senhores pais, não direcione os filhos exclusivamente às profissões bem remuneradas. Tentem captar as inclinações e as características cognitivas mais subjetivas e escondidas nos filhos. Tentem captar isso. E não tentem de modo algum tomar uma decisão pelos filhos quanto à carreira, pois essa prerrogativa é de fórum muito íntimo dos jovens. E essa decisão afetará eles para o resto das suas vidas. Concluindo, meus caros pais e professores de todos os níveis de ensino, no mundo empresarial, no mundo corporativo, há mais infelicidade do que felicidade permeando as relações humanas. Dentre as muitas causas da infelicidade, a escolha equivocada de uma profissão exerce um peso nada residual. É possível ser relativamente feliz no trabalho? É possível, desde que o indivíduo se sinta confiante, harmônico com a sua escolha profissional. Espero ter contribuído em alguma coisa. No próximo encontro eu prometo apresentar uma bibliografia sobre o tema para os nossos queridos pais e professores.